MXRF11 ou VGHF11? Qual desses dois fundos imobiliários é o melhor? Qual desses dois fundos imobiliários paga mais? Nesse vídeo a gente vai fazer uma comparação entre os dois. Se esse conteúdo te ajudar, eu peço seu apoio, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, ative as notificações porque isso é muito importante pra gente. Vamos aqui então para essa planilha, pessoal. Essa planilha que vai nos auxiliar a fazer essa comparação entre o VGHF11 e o MXRF11. Estou aqui com alguns sites abertos para a gente poder pegar algumas informações. Aqui nessa planilha eu coloquei alguns indicadores que não necessariamente são indicadores, tá certo? Alguns são sim, como preço sobre valor patrimonial, dividend yield, mas outros são apenas alguns parâmetros para a gente poder utilizar como base para poder fazer a comparação entre o VGHF11 e o MXRF11. E antes da gente fazer a comparação, eu vou escrever aqui então os nomes dos fundos imobiliários para a gente poder fazer essa comparação. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai pegar aqui, a variação do preço da cota. O que é isso? Isso aqui é um indicador? Na verdade não é, mas eu vou utilizar isso aqui como uma métrica para a gente poder ver se nos últimos 12 meses esses fundos imobiliários eles se valorizaram ou se desvalorizaram, por exemplo. E aqui nas notas, pessoal, eu vou dar uma nota de 0 ou 1. Então vai ser uma nota binária, vamos chamar assim, 0 ou 1. Se o fundo imobiliário VGHF11, por exemplo, foi melhor que o MXRF11 naquele quesito, vou dar uma nota 1, se não, vou dar uma nota 0. Vou mostrando para vocês ao longo do vídeo. Variação do preço da cota. MXRF11 nos últimos 12 meses caiu 5,83%, enquanto VGHF11 caiu apenas 2,6%. Ou seja, VGHF11, ponto para ele e nota 0 para o MXRF11. Mais ou menos assim para a gente poder fazer essa comparação. Patrimônio líquido, vamos pegar aqui o patrimônio líquido do MXRF11 e o do VGHF11. VGHF11 está com um patrimônio líquido de 672 milhões, enquanto o MXRF11 está com um patrimônio líquido de 2,3 bilhões. Ou seja, patrimônio líquido do MXRF11 bem maior, nota 1, quanto a nota 0 para o VGHF11. Não necessariamente, pessoal, um é ruim, o outro é bom, não é assim, mas como a gente está fazendo uma comparação aqui bem objetiva, a gente vai fazer dessa forma, nota 1 ou nota 0 para os fundos imobiliários. E os dois que, por exemplo, pontuarem bem, a gente coloca nota 1, ou pontuarem mal, a gente coloca nota 0 para os dois, beleza? Preço sobre valor patrimonial. MXRF11 está com 0,95 de P sobre VP, ou seja, está abaixo de 1, está descontado. VGHF11 está acima de 1, 1,06, está caro, considerando, obviamente, somente esse indicador, tá, pessoal? Então vamos colocar aqui, VGHF11 nota 0 e MXRF11 nota 1. Beleza, outro indicador, Dividend Yield. Dividend Yield, pessoal, vamos pegar aqui dos últimos 12 meses, MXRF11 11,25%, VGHF11 17,56%, ou seja, VGHF11 saiu na frente no quesito Dividend Yield, nota 0 para o MXRF11. Mais uma vez, não necessariamente significa que o MXRF11 é ruim de dividendos, não é isso, tá, pessoal? Significa somente que o VGHF11 nessa comparação ele venceu. Taxas, vamos falar primeiro da taxa de administração. Deixa eu rolar aqui para baixo, pegar aqui as informações para a gente poder ver então. Taxa de administração do MXRF11, 0,90 ao ano. VGHF11, 0,90 ao ano. Mesma coisa então, nota 1 para os dois, não tem problema nenhum. Taxa de gestão, VGHF não tem, MXRF11 não tem, então nota 1 para os dois também. Taxa de performance, o MXRF11 não tem e o VGHF11 tem, ou seja, né, o VGHF11 está cobrando mais nesse sentido. Então, nota 1 para o MXRF11 e como o VGHF11 tem taxa de performance, nota 0, porque nós, investidores, queremos pagar o mínimo de taxa possível. Taxa de gestão, não tem no VGHF11 e também não tem no MXRF11, nota 1 para os dois. Ou nota 0 também não ia mudar nada, tá certo? Importante é ser a mesma nota.
Nível de risco, pessoal. Nível de risco, para a gente poder falar disso, é importante olhar o relatório gerencial e a composição da carteira dos dois fundos imobiliários. Claro, né, que o nível de risco ele pode ter várias variações, mas uma das coisas que influencia aí no nível de risco é em relação aos CRIs que os dois têm na carteira. E olhando assim a carteira dos dois, pessoal, a gente pode ver que a carteira do MXRF11 ela é bem mais estruturada. Um dos fatores, é claro, né, óbvio, é que o MXRF11 ele é bem mais antigo na nossa bolsa de valores, mas mesmo assim a gente está falando aqui de uma comparação bastante objetiva. Então, como a carteira do MXRF11 ela é bem menos arriscada, nota 1 para ele e nota 0 para o VGHF11. Histórico do fundo, mais uma vez, isso aqui não é um indicador, mas é apenas uma métrica para a gente poder fazer essa comparação. Histórico do fundo, pessoal, vamos puxar aqui a cotação. O MXRF11 tem mais de 10 anos aí que fez o seu IPO na nossa bolsa de valores e o VGHF fez seu IPO em março de 2021, ou seja, histórico do MXRF11 bem mais parrudo, né, bem mais antigo, enquanto o VGHF11 tem um histórico novo. Pessoal, mais uma vez, só para a gente poder concretizar aqui, isso aqui são indicadores, são métricas que eu peguei aqui simplesmente para a gente poder fazer essa comparação. Você pode fazer a comparação de outra forma. E outra coisa, não necessariamente, pessoal, isso aqui significa que o MXRF11 ele é muito melhor que o VGHF11 ou que o VGHF11 ele é muito melhor que o MXRF11. Isso aqui é simplesmente uma comparação para a gente poder entender alguns pontos sobre os dois fundos imobiliários e você não deve entender isso como uma recomendação, beleza? Então, em primeiro lugar, venceu aí o MXRF11 com uma nota de 0,8 e o VGHF11 ficou em 0,5. Mais uma vez, não significa que o VGHF11 é um fundo imobiliário ruim. Eu particularmente tenho na minha carteira também. Então é isso, pessoal. Comenta aqui para mim o que você achou dessa comparação. Deixa aqui para mim nos comentários se tem algum fundo imobiliário que você gostaria que a gente comparasse ou com o MXRF11 ou outro fundo imobiliário que você quer que a gente faça essa comparação. Mais uma vez, curta o vídeo, se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo.